Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Espero muito que vocês gostem do vídeo escolhido para trazer aqui para vocês hoje. É um vídeo de caso criminal, seguindo a nossa ordem de conteúdo aqui do canal. Então, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A forma como eu vou estar contando para vocês vai ser mais uma narração de uma história do que outra coisa, principalmente pelo fato de que a gente não tem a identidade desse cara revelada. Então, até hoje é um mistério, por isso que eu vou estar contando em forma de história, porque eu não sei nada sobre a vida desse cara, desse assassino, mas eu resolvi trazer pra vocês porque eu não conhecia esses casos, né, porque foi mais que uma morte que aconteceu. Foi um serial killer, então eu achei interessante trazer aqui pra vocês, mesmo que a gente não saiba quem foi o responsável por tudo isso. Eu acho que é importante pra gente conhecer novos casos, enfim. É isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Deixem a curtida de vocês aqui embaixo. Comentem o que acharam do vídeo. Comentem sugestões de vídeo pra eu estar trazendo aqui também, que eu vou ler e trazer o mais breve possível. Se inscrevam no canal e não esqueçam de compartilhar esse vídeo também com quem se interessa por esse tipo de assunto, né? Que vocês sabem que se interessa. E é isso, gente. Vamos começar o vídeo de hoje. Vamos rodar a vinheta e começar o vídeo. Então, gente, eu vou contextualizar vocês em que época que se passou tudo isso. O caso que a gente vai estar falando aqui hoje é o caso do Homem do Machado. E ele é conhecido exatamente dessa forma porque a gente não tem sobrenome desse homem, a gente não tem nada sobre ele. A gente só sabe que ele utilizava um machado e por isso que ele recebeu esse nome. Então, essa história se passou em Nova Orleans, lá por 1919. Nessa época, o jazz estava em ascensão. Ele tocava por todos os 4 cantos da cidade, tocava em todos os ambientes possíveis, era um ritmo super popular. Apesar do berço do jazz ser considerado ali Nova Orleans, né? A cidade, ela seguia com o jazz como um ritmo muito popular pela cidade toda, mas não era por prazer nem por lazer, e sim por medo. Tudo isso tinha se iniciado 3 dias antes, quando o assassino, né, o Homem do Machado, publicou uma carta aberta num jornal local, ameaçando a cidade inteira caso eles não estivessem tocando jazz. Então, se ele achasse algum local que não estivesse tocando esse gênero musical ali que ele tinha pedido, ele agiria, ele voltaria a matar. Ele recebeu esse nome principalmente pelo fato de que, na maioria das vezes, ele estava com um machado para cometer seus crimes, mas não era uma coisa obrigatória. Ele já chegou a usar navalha nos crimes, machadinha, então não era sempre um machado especificamente, mas ele ficou mais popularmente conhecido dessa forma, né? Vamos falar sobre os ataques dele. É dito que ele deve ter atacado cerca de 1 dúzia de pessoas, mais ou menos, isso tudo no período de 1 ano e meio. Ele nunca foi pego. Várias pessoas suspeitavam de qual era a possível identidade desse assassino. Descreviam ele como um homem de pele escura, corpulento e que usava um chapéu virado para baixo. Mas esse foi o máximo de descrição que todo mundo conseguia oferecer dele. Todas as vítimas, né, os sobreviventes e tudo mais. A única descrição que todo mundo conseguia dar dele era essa. Não tinha nenhum mais detalhe, não tinha mais nenhuma informação sobre. Então a polícia acabou que ficava sem ter pra onde ir, por onde começar a procurar, porque não tinha informação suficiente, né? As pistas não eram concretas. Principalmente por esse fato de que a descrição não era nem um pouco detalhada, não tinha nenhum detalhe que fosse suficiente para eles chegarem, por exemplo, fazer um retrato falado ou algo do tipo. Então a polícia ficava muito sem ter o que fazer, como eu já falei pra vocês. E aí eles começaram até a desconfiar que as vítimas eram suspeitas de serem as assassinas. Então, gente, como a polícia não tinha muitas informações, até as vítimas acabaram se tornando suspeitas, porque eram as únicas pessoas que eles tinham ali de interesse. Então, as únicas pessoas que a polícia via algo que poderia ser útil pra investigação. E aí muitos inocentes foram interrogados até, né? Inclusive o Louis Besumer, que ele era uma das vítimas, ele foi considerado suspeito, mas isso tudo foi derrubado, né? E foi refutado por conta da falta de provas, né? Da concretização de provas. Não tinha prova suficiente, nem pista suficiente para provar que ele era assassino, até porque ele foi vítima, né? Não tinha como. Isso é bem sem nexo. Vamos falar sobre os crimes especificamente. Na noite de 22 de maio de 1918, o dono de uma mercearia italiana, Joseph, e a sua esposa Catherine foram achados deitados em cima da cama em uma poça de sangue ao redor. Os corpos foram achados pelos irmãos do Joseph, que moravam ao lado da residência da família. O Joseph e a Catherine, eles tiveram suas gargantas cortadas com uma lâmina de barbear, e o corte foi tão, mas tão profundo que o tronco quase foi separado da cabeça.
E o pescoço da Catherine estava muito, muito, muito cortado, tanto que ele quase se soltou realmente ali. Ele chegou assim a ficar por um fio de se soltar da cabeça ali, o pescoço e a cabeça, para separar o tronco. Então assim, foi bem tenso. A brutalidade aplicada nesse crime foi extremamente absurda. As cabeças deles foram esmagadas com machados também. Ele colocou o machado que ele utilizou depois no banheiro da casa da família, né? E depois ele jogou a navalha que ele cortou a garganta, que ele usou para cortar, no jardim do vizinho. A polícia percebeu que nenhum item da casa havia sido levado, nenhum item valioso, então eles começaram a desconsiderar a possibilidade de roubo, né? Porque geralmente algum objeto da casa teria sumido caso fosse roubo a motivação para aquele crime, né? Que seria latrocínio, por exemplo, roubo seguido de morte, né? Mas não foi o que aconteceu. Não tinham provas para isso também. A única pista que eles tinham era uma mensagem escrita com giz na calçada, bem pertinho do local onde havia acontecido o crime, e essa mensagem dizia o seguinte: a senhora Maggio vai se sentar hoje à noite, assim como a senhora Tony. A polícia supôs que essa mensagem se referia à senhora Tony Chambra, que foi uma das várias donas de mercearia de descendência italiana que haviam sido mortas depois de serem atacadas entre o ano de 1911 e 1912. A maioria das vítimas que ele fez haviam atacado um homem que tinha um machado e estava tentando invadir suas propriedades. Um mês depois da morte do casal de donos da mercearia italiana, o homem com machado atacou novamente, no dia 27 de junho, o padeiro John Zanca. Ele foi realizar uma entrega na propriedade de Louis Besumer, e percebendo que tinha algo errado ali, ele então resolveu ir até a porta dos fundos da loja, onde ele sabia que Louis e sua amante estavam morando. Ali então ele acabou achando o homem coberto de sangue, mas ainda com vida. Novamente, vários padrões foram seguidos, os modus operandi eram os mesmos. Várias pessoas foram investigadas, mas todas foram liberadas por falta de provas. A próxima morte aconteceu em maio. Dessa vez a vítima foi uma mulher grávida chamada Sra. Schneider. Depois de um longo dia de trabalho, seu marido voltou para casa e acabou achando sua esposa completamente coberta de sangue. Seu couro cabeludo estava todo cortado. Ela teve alguns dentes arrancados, mas ainda estava viva. Ela recuperou sua consciência, mas infelizmente ela não conseguiu dar detalhes sobre o assassino, né? Sobre quem havia feito aquilo com ela. Tentaram assassinar, no caso, né? Mas ele não obteve sucesso. O marido dela chegou, ela ainda estava viva e ele conseguiu salvar ela. Vamos falar sobre as motivações dele. Ele usava formas muito brutas com suas vítimas. Seus crimes e práticas foram se tornando recorrentes à medida que o tempo foi passando. Ele só parou com tudo que ele fazia quando ele ameaçou a cidade toda, com a carta que ele enviou para o jornal. Quando no dia 19 de março, meio-dia e 15, a cidade estava bem barulhenta. Um compositor de lá, local, chamado Joseph Davila, até criou uma música especialmente para aquela noite, chamada The Mysterious X-Men's Jazz. Essa composição foi um sucesso. Esse clima parece ter sido bem agradável para o criminoso, já que naquela noite nenhum crime foi registrado. Mas ele não iria parar por aí, ele atacou mais outras 3 pessoas. Eram eles: Steve Boca, que era dono de uma mercearia, no dia 10 de agosto ele fez esse ataque. Uma jovem chamada Sarah Lauman, na noite do dia 3 de setembro de 1919. E Mike Pepitone, na noite do dia 27 de outubro de 1919. Esse foi o último ataque dele. O jazz parece ter acalmado a fúria e o ódio dele. Alguns preconceitos raciais parecem ter o irritado. Uma teoria sustenta que a motivação para isso tudo era racial, já que a maioria das vítimas eram imigrantes vindo da Itália, que naquela época estavam em ascensão, era um período de fanatismo nos Estados Unidos. Apesar das diversas teorias desenvolvidas, nada foi confirmado e sua identidade ela permanece anônima até hoje e um mistério. Ninguém foi punido por esses crimes todos porque ninguém sabe quem era realmente esse homem do machado. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da forma como eu trouxe o vídeo aqui pra vocês. É isso. Até o próximo. Tchau!